Vamos lá então, módulo 12, tá? Página 338, exercício 1. Uma formiga percorre a trajetória MNPQ, mostrada na figura, partindo do ponto M, no instante t igual a 0, tá? Então aqui é t igual a 0, e chegando no t igual a 2 segundos aqui, beleza? Determine o módulo do vetor deslocamento entre os pontos M e N. Pessoal, sai do M, entre os pontos M e Q. Sai do M, vai até o Q, setinha para orientar o meu vetor. Esse aqui, então, é o meu vetor resultante. Para calcular, faz o Pitágoras por fora. Então, fecha o triângulo aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 quadradinhos desse lado e eu vou ter 1, 2, 3 quadradinhos desse lado. O que vai fazer com que eu tenha o triângulo 3, 4, 5. Para quem não sabe fazer isso de cabeça, não tem problema, vamos lá. Então, o meu ΔS ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Tira a raiz dos dois lados, eu vou ter um ΔS de 5, tá tudo em metro isso? Centímetros. 5 centímetros, tá? Bem tranquilo, né? Aí, qual é o módulo do vetor velocidade média? Bom, galera, não tem problema, né? Velocidade média, ΔS, ΔT, vai ser 5 por 2, que vai ser 2,5 centímetros por segundo, tá? Bem simplesinho, né? Então, se ele podia ter pedido para mim a resultante de qualquer um. Se ele tivesse pedido de M para P, por exemplo, eu ia fechar aqui e ia fazer o Pitágoras por fora do mesmo jeito, tá bom? Então, de acordo com os conceitos de cinemática vetorial, complete adequadamente a coluna 1 com os números correspondentes do item da coluna 2. Tá, então vamos lá. O primeiro é movimento retilíneo uniforme. Tá, pessoal, é em linha reta e é uniforme. Então, velocidade vetorial constante. Então, a ligação aqui, o númerozinho que vocês têm que pôr é 2. Movimento retilíneo e uniformemente variado. Velocidade vetorial de direção constante, ou seja, ou eu vou para frente ou eu vou para trás, certo? Essa vai ser, na verdade, não é para frente e para trás, é vertical ou horizontal, né? Então, ou eu vou ficar sempre vertical ou eu vou ficar sempre horizontal, mas eu posso mudar para frente, para trás, para cima e para baixo, tá? Então, velocidade vetorial de direção constante e módulo variável. Então, entra o númerozinho 1 aqui. Movimento circular e uniforme. É sacanagem, né? Porque a gente não viu o movimento circular uniforme, tá? Mas o que vai acontecer? A velocidade vai ser com o módulo constante, porque é uniforme, mas o vetor velocidade vai girando, né? Então, e direção variável. Então, entra o 3. E aí, o último é o que sobrou, né? Movimento circular e uniformemente variado é a velocidade vetorial variável em módulo e direção, tá bom? Aí, o 3. O 3, pessoal, é um bem legalzinho de fazer também. Vamos lá. Ele fala o seguinte: em razão do trânsito intenso existente nas grandes cidades, um motorista deseja chegar ao trabalho sem enfrentar as avenidas congestionadas. Opta por um trajeto pelo interior dos bairros. Nesse percurso, ele dirige 4.000 para o norte, em seguida 2.400 para leste e finalmente 800 para o sul. Qual é a intensidade do deslocamento? Pessoal, liga o início com o fim e vamos lá, como aqui em cima é 2.400, aqui é 2.400. Se esse pedaço mede 800, este pedaço mede 800, o que faz com que me sobre 3.200 para esse pedacinho.
E aí agora eu já consigo fazer o meu Pitágoras sem problema nenhum. Então, ΔS ao quadrado é 3.200 ao quadrado mais 2.400 ao quadrado. Isso vai dar 1.600 vezes 10 à quarta. E eu deixei desse jeito porque fica mais fácil de tirar a raiz, tá? Ó, a raiz de 16 é 4. A raiz de 100 é 10. A raiz de 10 à quarta cai pela metade e vira 10 ao quadrado. Então, isso dá 4.000 metros, alternativa D de dado. Tá bom? Suave, vai. Aceleração vetorial agora. Então vamos lá. Um carro percorre uma pista circular no sentido indicado com velocidade tangencial de modo constante conforme indica a figura. Pessoal, velocidade de módulo constante. Então a aceleração tangencial não existe, porque afinal de contas a função dela é só mexer no valor da velocidade. Se a velocidade não pode mudar de valor, ela não existe. Então a única que vai existir vai ser a centrípeta. A curva, o centro da curva está aqui, ó. Então a centrípeta está assim. Então ela vai apontar para oeste, alternativa D de dado, certo? O oeste está para cá, ela está para cá. Então alternativa D de dado, tá bom? No 2, para eu conseguir avaliar tudo isso que ele está pedindo, eu preciso fazer a decomposição dos vetores. Então, passa um eixo x e y passando pela velocidade, fazendo perpendicular, né? Então, passa pelo vetor velocidade, faz perpendicular. E aí, eu já consigo fazer a decomposição de vetor. Eu ensinei decomposição de vetor para vocês na aula passada, tá? Então, agora a gente consegue ver, ó, o movimento 1 tem uma velocidade nesse sentido e nessa direção, tem uma aceleração que está concordando com essa velocidade, mas também eu tenho uma centrípeta, tá? O movimento 2 tem uma velocidade nesse sentido e nessa direção e tem alguém para trás aqui, ó, contra o movimento, e eu também tenho uma centrípeta. Então, o movimento 1 é acelerado, sim, porque concorda, e o 2 é retardado, sim, porque está um contra o outro aqui, então beleza, tá certo. 2. A aceleração figurada nos movimentos é a aceleração centrípeta. Não, pessoal, a aceleração que eu tenho aqui nos movimentos é a vetorial. A centrípeta existe nos dois movimentos, mas aqui o exercício está me mostrando é a vetorial por completo, tá? 4. Não é possível afirmar com base nas figuras se os movimentos são acelerados ou retardados. Falso, a gente acabou de falar quem é acelerado e quem é retardado. 8. Os movimentos são curvilíneos e uniformes. Aqui, qual que é o problema? São curvilíneos? São por conta da centrípeta, mas eles não são uniformes por conta da tangencial, tá? Aqui a minha velocidade aumenta, aqui a minha velocidade diminui, então eles não são uniformes. 16. Se as acelerações figuradas tivessem a mesma direção das velocidades, o movimento seria retilíneo. O que ele está falando? Se essa aceleração tivesse a mesma direção, se eu pegasse esse vetor e colocasse na mesma direção que a velocidade, seriam retilíneos. Sim, porque aí não existiria a centrípeta, tá? Então a gente fica com a 1 e a 16 para esse exercício. Mais um, galerinha, vamos lá. Aqui, de novo, eu acho sacanagem também, porque a gente ainda não viu o movimento circular, tá? Mas tudo bem, vamos ver o que a gente consegue tirar daí. Então, ó, deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Então, ó, os pilotos de aviões de caça se preocupam quando têm de fazer curvas muito fechadas. Essa preocupação ocorre porque o corpo do piloto fica submetido a uma aceleração centrípeta, com a cabeça mais próxima do centro de curvatura. Essa situação faz com que a pressão sanguínea no cérebro do piloto diminua, o que pode levar a uma perda das funções cerebrais causada pela hipóxia. Quando o módulo da aceleração centrípeta é 2G ou 3G, em que G é o valor da aceleração da gravidade, o piloto se sente pesado. Por volta de 4G, o piloto passa
para preto e branco e se reduz a visão de túnel. Se a aceleração é mantida ou aumentada, o piloto deixa de enxergar e logo depois ele perde a consciência, conhecida como G-LOC, tá? Ou seja, perda de consciência induzida por G, pela gravidade. Considere a situação de um piloto de caça cuja aeronave inicia um círculo horizontal com uma velocidade igual a 500 metros por segundo e 20 segundos mais tarde completa, presta atenção aqui, metade do círculo. Beleza. Com a mesma velocidade escalar. Com base nessas informações, podemos afirmar que o módulo da aceleração que ele está sofrendo. Tá, vamos lá. Bom. Deixa eu enquadrar tudo aqui. Aí. ΔS por ΔT, afinal de contas, ele fala que essa velocidade é constante. Tá? Pessoal, o comprimento de uma pista circular é a circunferência, certo? Então, é 2πr. Mas ele está andando só metade da circunferência, por isso o dividido por 2 aqui. Então ele está andando simplesmente πr, ou metade da circunferência. V ΔS ΔT. A velocidade que ele está é 500. Ele vai fazer, então, π, que é 3 vezes r, dividido pelos 20 segundos que o exercício me deu. Isso vai dar aproximadamente 3.333 metros, acreditem ou não. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Beleza? Então, 500 ao quadrado, que é a velocidade, dividido por essa nhaca desse r que ele me deu. Isso vai dar aproximadamente 75 metros por segundo ao quadrado. Mas eu preciso responder em função de g. Então, eu vou escrever como 7,5 vezes 10, né? Que é o g. Então, fica a alternativa D de dado. E chega!